Pessoal, boa noite. Voltando aí para continuidade daquele exercício que eu vou disponibilizar para vocês, o exercício no qual eu já tenho todas as planilhas digitadas e vocês terão que aplicar só as fórmulas. Eu cheguei a fazer lá as planilhas de uma planilha, ou melhor, duas planilhas de somatório, peguei uma planilha de subtração, uma também de multiplicação e apliquei as fórmulas. Agora eu vou aplicar uma planilha que trabalha com valor máximo, uma que trabalha com valor mínimo e uma planilha das mistas, aquela que mistura tudo, tá? Eu vou agora passar para vocês a aplicação das fórmulas em cada uma dessas planilhas e a partir do fechamento da terceira planilha, que eu vou mostrar aqui nesse exato momento, nesse vídeo, aí a gente fecha a explicação dos conceitos de máximo e mínimo, maior e menor. Tá ok, gente? Bom, eu estou nessa planilha aqui, que é a planilha boletim, que ela trabalha com o conceito de máxima nota, ou seja, a maior nota. A aplicação das fórmulas, elas seguem sempre um intervalo de células que quando eu represento até, inclusive, não esqueçam, sempre dois pontos. Se eu represento o E, aí eu tenho que aplicar o ponto e vírgula. Observem que para esses alunos, eu tenho notas de História, Geografia, Redação e Informática. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui a área onde eu vou aplicar a fórmula que vai retornar aqui a maior nota de História. Qual fórmula que eu aplico para pegar o maior valor? É a fórmula igual máximo. Aí vou abrir o parênteses, informo o intervalo. A minha primeira nota está em B3 e a minha última nota de História está em B8. Então, observando bem aqui a fórmula, eu estou pegando lá o máximo das notas que vão variar de B3 a B8. Ao fechar o parênteses e pressionar Enter, a maior nota que eu tenho ali é a 100. Então, provavelmente, deve ser a nota que vai aparecer aqui no resultado final. Pressionei Enter, já está lá 100. Ó. Se eu alterar essa nota aqui para 20, por exemplo, ao pressionar Enter, a minha maior nota vai ser 80. Olha lá, ó. Ele já mudou para 80. Se eu voltar a nota para 100, ao pressionar Enter, a minha maior nota passa a ser 100. Beleza? Aqui ao lado, a mesmíssima coisa, tá? Eu poderia aplicar a fórmula, eu posso selecionar aqui e copiar. Eu vou aplicar a fórmula para geografia também, tá? Aqui, ó, igual máximo, vou abrir o parênteses. A primeira nota de geografia está em C3, até, lembre-se que o dois pontos representa até. A última nota de geografia, que é a da Lucy Creide, ela encontra-se em C8. Bom, vou fechar o parênteses e vou pressionar Enter. Já apliquei a fórmula máximo, ele identificou que das notas existentes aqui, a maior nota é 100. Bom, eu posso selecionar ou aqui, tanto faz, que ele vai puxar a referência relativa. Se eu posicionar, como eu já tinha avisado no vídeo anterior, mouse em cima desse marcador, ó, ele fica preto. Ao manter o botão do mouse pressionado e arrastar, ele copia a fórmula. Tá? Posso selecionar aqui e centralizar até para deixar a planilha mais organizada. Observem que a maior nota aqui é 100. Ó. Selecionei, vou trocar ali para 75. Quando eu pressiono Enter, a maior nota passou a ser 90. Se eu voltar para 100, a maior nota passou a ser 100. Então a fórmula do máximo já está aplicada aqui na planilha máximo 1. Agora eu vou partir para a planilha mínimo 1, que é esta planilha aqui, que é a mesma, né? Só que ao invés de aplicar a fórmula máximo, eu vou aplicar a fórmula mínima. Vou aplicar só para essa primeira coluna e depois vou arrastar a fórmula para as demais. Bom, vamos lá. Selecionei igual mínimo. Abri o parênteses. Informo que eu quero o mínimo dos valores que vão de B3
até B8. Se eu fechar o parênteses e pressionar Enter, foi aplicada. Selecionando ali e puxando, eu já tenho a fórmula aplicada para todo mundo. Se eu quiser, eu posso centralizar ali para manter a planilha mais organizada. Bom, fiz uma do máximo, uma do mínimo. Tem uma do máximo aqui que deve ser feita por vocês. Uma do mínimo que deve ser feita por vocês. E várias mistas. Eu vou escolher essa mista 4 aqui porque ela contempla os máximos, mínimo, o maior e o menor. Bom, selecionando ela, estão ali ó, os valores, tá? Que eu vou precisar de utilizar para a montagem dessa planilha. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom, para que eu possa visualizar a planilha como um todo. Bom, para pegar a maior, é o máximo. Então, se eu colocar aqui, ó, igual máximo, você já conhece, abrir o parênteses e selecionar o intervalo, que vai de B3 até B12, e fechar o parênteses, ele vai retornar ali a maior. Agora, para pegar a segunda maior, presta bem atenção, que ele está pedindo a segunda maior. Aí eu não vou conseguir fazer isso com o máximo. Eu vou ter que fazer isso com a função maior, onde eu informo o intervalo e após o intervalo, eu tenho um ponto e vírgula que eu informo um outro argumento, que é o argumento que trata a questão do ranking. Se eu colocar 2, ele vai pegar a segunda. Se eu colocar 3, ele vai pegar a terceira maior e assim por diante. Bom, aqui ó, eu vou aplicar a fórmula igual, só que ao invés de máximo, vou aplicar a fórmula maior. Aí vou abrir o parênteses, vou informar o mesmo intervalo, só que se eu fechar o parênteses e pressionar Enter, não vai rolar. Eu vou ter que colocar um ponto e vírgula e informar o segundo argumento. Qual é o segundo argumento que eu preciso? É informar que tipo de posicionamento que eu quero no ranking. No caso aqui, eu quero a segunda maior nota. Já que eu quero a segunda maior nota, então eu informo 2. Então eu quero maior daquele intervalo, pegando o ranking da posição 2. Eu vou fechar o parênteses e pressionar Enter. Ele já pegou a segunda maior nota, que é 9,99. A mesma coisa vai acontecer com o mínimo. Aqui, ó. Igual mínimo, abro o parênteses, informo o intervalo, que vai de B3 até B12, fecho parênteses, ele vai pegar a menor, que é 0. Agora, se eu quiser a segunda menor, não é mínimo. Eu tenho que aplicar a função menor. Existe a função mínimo e existe a função menor. A função mínimo é para pegar a menor. A função menor é para pegar a menor nota ranqueada, de acordo com a posição que eu preciso pegá-la. No caso, eu quero a segunda menor nota, então vou aplicar a seguinte fórmula. Igual, menor, vou abrir o parênteses, informar o mesmo intervalo de onde encontram-se todas as notas, ponto e vírgula, posicionamento do ranking de número 2. Fechado o parênteses e pressionado Enter, ele já interpreta como a segunda menor. Bom, existem algumas fórmulas aqui que contemplam todas essas funções que eu passei para vocês. Aqui, ó, mista 3, mista 2, mista 1, a mínimo 2, a máximo 2. E as outras planilhas anteriores que eu deixei para fazer, que vai ser disponibilizada para vocês esse arquivo, para que vocês possam completá-lo. Ok, pessoal? Então nós iremos parar por aqui e até a próxima.